Olá, sejam todos bem-vindos. Estou aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Nosso tema de hoje será autoestima na prática. Estamos com a doutora Stephanie Araújo, psicóloga formada. Qual que é a sua especialização, doutora? Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental pela PUC do Rio Grande do Sul. Bem-vinda. Obrigada. Muito bom. Doutora, final de ano, né? Nós estamos em dezembro. Tentei aquela meta, né? Eu vou emagrecer, né? Vou chegar ao fim do ano, vou estar magra e não consegui, né? Principalmente as mulheres que se sentem um pouco mais gordas, outras mais inchadas, né? Outras mudaram a roupa, né? E percebeu, nossa, essa roupa me servia e agora não me serve mais. Como que eu vou passar esse fim de ano? É uma dificuldade, né? Eu acho que da maioria das pessoas, porque a falta de disciplina, às vezes, leva a resultados ruins. Então, eu acredito que é o momento da gente trabalhar a aceitação. Então, a aceitação é diferente de se conformar. Então, quando a gente pensa em aceitação, eu aceito a situação que eu estou, porém, penso em estratégias para poder lidar com aquilo que me desagrada. Então, se a gente pensar na autoestima, né, a autoestima não é só a imagem. A autoestima é muito mais relacionada ao seu senso de valor, o quanto você se gosta, se valoriza, se aprecia. Então, se eu me aceito, eu vou buscar melhorar aquilo que me desagrada, aquilo que não está tão legal, aquilo que eu posso fazer para me sentir melhor. Então, isso está relacionado ao nosso senso de valor. E aí eu chego o fim do ano, eu quero entrar naquela academia, né? No dia Projeto 1º de Verão. dezembro, Projeto Verão, para eu poder colocar aquela roupinha Natal, Ano Novo, né? Que eu volto a falar do Natal, Ano Novo. Mas, por que a gente fica tão... como que eu posso falar? Tão assim, difícil da gente entender que eu preciso fazer algo por mim, mas eu não faço. Porque provavelmente a sua visão sobre você mesma está distorcida. Dentro da autoestima a gente tem um tripé, que a gente tem o autoconceito, que basicamente é aquilo que eu penso sobre mim, o amor próprio, que está relacionado aos sentimentos, e a autoconfiança, que está relacionada a comportamento. Então, basicamente, aquilo que eu penso, eu sinto e eu faço. Então, como que eu vou fazer, sei lá, ter uma ação de autocuidado comigo se eu tenho pensamentos disfuncionais a meu respeito? Se eu olho para o espelho e eu não me acho boa o suficiente, eu não me acho capaz, não me acho inteligente, isso é uma certa insegurança. Então, a maioria das vezes as pessoas têm insegurança por conta dessa baixa autoestima, devido a esses pensamentos disfuncionais. Então, automaticamente, eu vou ter emoções ruins sobre mim e eu vou ter comportamentos que me sabotam. Então, a maioria das pessoas, elas se sabotam o ano inteiro, aí chega em dezembro, que é um milagre. Não só em relação à estética, né? Mas a tudo, que é estralar o dedo e tudo tá resolvido. Tanto que em dezembro é a época que a academia fica mais cheia. Mas o projeto verão se constrói no inverno. Se constrói no inverno. Exato. Porque é no verão que você vai estar bem, você vai estar se sentindo bem com você mesmo, com o teu corpo, com a tua imagem. Doutora, isso é mais mulher ou o homem também passa por isso? Homem também tem autoestima, mas as mulheres, elas demonstram mais. Homem, ele foi ensinado a não demonstrar suas emoções, a vulnerabilidade. Então, é uma questão, se a gente olhar para a história, é uma questão social, cultural. A mulher já não, ela já é mais permitido que ela demonstre essa vulnerabilidade e busca mais ajuda também, né? Doutora, fim de ano, correria, né? Vamos fazer as festas de fim de ano. A mulher hoje em dia ela tem dupla jornada ou até tripla jornada, né? Como que eu posso alinhar isso? Como que você pode ajudar essa mulher a entender que ela é o propósito? É isso? Na verdade, a mulher ela tem vários papéis, eu diria. É que o papel da mulher, ela quanto pessoa, ela normalmente deixa de lado. Então, ela se preocupa muito mais, não que não deva, mas ela se preocupa muito mais em ser mãe, em cuidar da casa, cuidar do marido, ou focar no trabalho para quem trabalha fora, e ela vai se deixando de lado. Só que a gente precisa encontrar um equilíbrio dentro da rotina. Algo que eu ensino muito para as minhas pacientes é a questão de organizar a tua semana, de organizar a tua rotina, de estipular um horário ali para um autocuidado. A gente tem pelo menos 6 tipos de autocuidado.
Então, em algum momento da tua agenda, você pode marcar um horário para você mesmo, para você fazer uma coisa que você goste. Não necessariamente precisa gastar dinheiro, não está relacionado a isso. Mas pode ser, não sei, fazer uma boa skincare no seu rosto e de maneira intencional, sabe? Porque eu vejo que as pessoas, elas estão fazendo as coisas, mas estão pensando no que elas vão fazer no dia seguinte. Quantas vezes você não tomou banho pensando, nossa, tem que pagar aquela conta, amanhã eu tenho que fazer tal coisa. E quando, na verdade, seria um momento de autocuidado, né? A gente brinca que tem o banho premium, né? Que é lavar o cabelo, hidratar e tudo mais. Isso pode ser todo dia, não precisa ser, às vezes, um dia da semana, pode ser todo dia, nem que seja, sei lá, 20, 30 minutinhos do seu dia. Esse hábito é fácil conseguir? Eu colocaria na agenda, no começo não é. Tanto que uma atividade que eu sempre proponho, né, dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, a gente entende que a organização de rotina vai fazer com que você alcance os resultados que você quer. Seria assim, anotar tudo. Sim, eu sempre sugiro de anotar, porque se você for querer uma mudança de hábito, dificilmente você vai ter essa mudança de hábito se você não anotar e não lembrar dela. Então, às vezes eu sugiro, não gosto de agenda. Tá bom, então coloca um post-it, um lembrete no celular, use agenda virtual, aquilo que faz sentido para você. E uma coisa também que eu sugiro é de organizar a agenda de um dia para o outro, nunca a semana toda. Porque se você organiza a semana toda, se você sofre de ansiedade, por exemplo, se você for uma pessoa mais ansiosa, muito provavelmente você vai estar preocupada com o compromisso que você vai ter lá na outra semana, lá no final da semana. Então, é importante, às vezes, você organizar de um dia para o outro, porque está fresco na memória aquilo que você precisa fazer e, às vezes, você lida melhor com imprevistos, porque o imprevisto também pode gerar frustração. Gera também. Sim. Tem pessoas que ela já acorda frustrada, né? Sim. É isso mesmo? Pode acontecer. A gente tem que aprender a lidar com as frustrações, né? A gente tem a autocompaixão também, que é um tema que eu gosto muito, que tem sido estudado agora, né, nos últimos anos. E eu acho muito interessante porque a gente aprende a lidar com os erros de uma maneira alternativa. Quando a gente nasce, a gente cresce, assim, a nossa geração, a gente foi ensinado a ver os nossos erros como algo bom ou algo ruim. Então, aquilo, entre aspas, te qualifica. E a autocompaixão, ela vem contra isso, de mostrar que os erros, eles existem, faz parte, você é um ser humano, mas a gente pode encontrar isso de uma maneira alternativa, a gente pode lidar com ele de uma maneira alternativa. Doutora, a insegurança e a frustração é a mesma coisa? Não. A insegurança está relacionada ao medo, é uma derivação da baixa autoestima. A frustração também, dependendo da situação, pode ser. Mas a insegurança está muito relacionada ao medo. Então, o medo da vulnerabilidade, o medo da exposição, medo, às vezes, mediante alguma situação traumática que você viveu, né? A insegurança pode ter gerado ali na tua infância, ou pode ser mediante uma situação traumática. Então, às vezes... Um relacionamento. Exatamente, um relacionamento abusivo, tóxico, enfim, pode gerar insegurança. Agora, a frustração é falta de manejo emocional. Daí entra um pouco de inteligência emocional. Porque a gente lida com frustração a partir do momento que eu entendo o que eu estou sentindo e eu vou buscar uma melhor alternativa para lidar com aquilo que eu estou sentindo. A gente não vai deixar de ter frustração. A gente se frustra, a gente gera expectativa, é algo natural. A questão é como eu manejo isso e aí eu preciso de inteligência emocional. Na verdade, acho que para tudo precisa de um pouquinho de inteligência emocional. As crianças, vamos hoje nas crianças, né? Hoje o bullying é uma alta, porque hoje a gente sabe o que é o bullying. Antigamente, acho que na minha idade, aí, dos 10, 12 anos, a gente não entendia muito bem o que era o bullying, né? Hoje a gente tem até nome e sobrenome pro bullying, né? A criança, ela pode ficar frustrada? Sim. Devido ao que ela está passando? Sim. Eu como mãe, ver que meu filho está com esse problema, se ele não fala? Vai ter mudança de comportamento, muito provavelmente. Tá. Na minha época não tinha bullying também, mas hoje, analisando, eu tinha uma mudança de comportamento. Então, às vezes eu poderia ficar um pouco mais irritada, às vezes eu respondia mais. Então, tem uma mudança de comportamento. Eu era uma criança muito tranquila. Então, de repente, eu mudei o meu comportamento, fico mais irritada, eu respondo de atravessado, não é um comportamento tradicional da criança. Às vezes ela fica mais reclusa também, ela fica mais introspectiva. Então, pode ser um sinal de que as coisas estão
fora de controle ali, ela não tá sabendo lidar com aquela situação. Pode acontecer? E mexe muito com a autoestima da criança. Com certeza. Tanto que eu vi esses dias até nas redes sociais, eu vi um vídeo de uma criança que uma outra criança tinha falado mal do cabelo dela, porque estava bagunçado, enfim. E aí a criança foi embora achando que o cabelo dela era feio. Então ela chegou em casa falando para a mãe que o cabelo era feio. E aí a mãe foi entender o que aconteceu, a criança explicou, e aí ela foi desconstruir isso com a criança, de tipo, não, esse cabelo é lindo, você estava bagunçado, a gente vai arrumar. Então, acho que vem muito também de encontro ao tipo de criação que essa criança tem. Então, acho que é um ponto ali que ela vai encontrar segurança, né? Ela tem que encontrar uma segurança em casa, mas na vida a gente vai ter que lidar com frustrações, a gente não vai agradar todo mundo. Doutora, em casa, por exemplo, a gente tem muitos gritos, né? Entre os pais, né? Entre a família. Uhum. A gente fala muito, pode falar muito alto ou tudo que o pai ou a mãe fala é um gritando com o outro. Isso atrapalha na autoestima da criança também, né? Nesse crescimento da criança ficar mais fechada, não sei? Sim, porque ambientes violentos, agressivos, pode gerar uma instabilidade emocional. Então, a criança, normalmente ela se fecha, ela fica mais introspectiva, ela guarda tudo pra ela, ou ela pode ir pro extremo e se tornar agressiva. Então, ela não consegue, por exemplo, descontar nos pais, ela vai descontar fora. Então, ela pode ter, às vezes, um comportamento na escola mais agressivo, às vezes é aquela criança que bate em todo mundo, xinga todo mundo, ou é aquela criança oposto, que é super introspectiva, não tem amigos, não fala com ninguém, não quer falar com ninguém. Então, a gente tem esses dois extremos, que são os sinais mais claros de que alguma coisa não está funcionando. Então, assim, se o pai ou a mãe tem algum problema, tente resolver quando essa criança não estiver por perto. Porque ela não vai entender, ela não vai ter manejo emocional suficiente para poder lidar com essa situação. E ela pode interpretar que é culpa dela. Tá. Voltando para a autoestima, tem pessoas que já são, né? Já nascem sorrindo, né? Acorda com aquela felicidade toda. Isso é da pessoa mesmo? Ou ela se transforma? Por quê, né? Que tem pessoas que é tão feliz, né? A gente fala assim, nossa, que felicidade, acabou de acordar, cabelo tudo bagunçado, mas sei lá, né? Característica de personalidade, né? A gente tem, cada um tem a sua personalidade, às vezes a pessoa é mais introvertida, outras pessoas são mais extrovertidas. Então, acho que é interessante entender as características da personalidade dessa pessoa. Então, depende também de como ela foi criada, tudo isso estimula e vai moldando também essa questão da personalidade dela. Isso atrapalha no dia a dia quando a pessoa é muito risonha, muito, né? Acho que assim, depende da situação, né? Por exemplo, eu tenho uma colega, né? Não tinha. Eu tenho uma colega que, nossa, tudo era sorria, né? Eu sou mais fechada. Ela sempre sorria. Uhum. Sorria muito, né? E para tudo e para todos, né? Isso não atrapalha? Depende. Eu acredito que quando a pessoa ela é alegre pra cima, ela vai atrair pessoas pra ela vai se conectar melhor com outras pessoas. Então, eu acredito que depende do cenário. Se ela for ao extremo, porque tudo que é o extremo também pode te prejudicar, então é interessante avaliar até onde tá sendo saudável para ela ou não está sendo prejudicial. Então, por exemplo, eu trabalho numa multifuncional, mas eu sou, né? Eu sou risonha, né? Isso pode atrapalhar no meu dia a dia. Eu chego em você e falo assim, os meus chefes, eles estão falando que eu preciso diminuir um pouco meus sorrisos, né? Você consegue trabalhar isso também? Sim, depende da queixa, né, pra gente entender, pra não mudar a pessoa também. Então, a gente pode entender o que tá acontecendo, qual que é o ambiente que isso tá acontecendo. Às vezes é um ambiente mais sério. Por exemplo, numa empresa, às vezes vai exigir, dependendo, mais seriedade. Então, o que eu posso fazer pra, em alguns momentos, eu me conter um pouco mais? Porque, assim, até ela fala, né, eu não consigo me conter, eu sempre tô, né, para algumas pessoas é bom, é gostoso, né? Sempre tá feliz, né? Mas para algum ambiente, ela fala que ela se sente muito diferente. Depende do ambiente. O ambiente normalmente empresarial, ele é mais sério. E a gente consegue tratar também. Sim, a gente aprende a manejar, né? A gente maneja as nossas emoções. Então, inteligência emocional é isso, é eu aprender a lidar com as minhas emoções. Então, tem hora para tudo. Então, tem hora para ser super extrovertida, dar risada, brincar, mas tem hora de falar sério também, que minha postura vai ter que
combinar com aquilo que eu tô falando, né? Isso é treino. Também. Sim. A gente consegue desenvolver, igual comunicação, a gente desenvolve. Eu não nasci com a habilidade de me comunicar, não tem problema, dá pra desenvolver. Inclusive, tem um livro, Comunicação Não Violenta, super recomendo pra você, porque é um livro que nos ensina a nos comunicar. A gente tem ali 4 tipos de comunicação, pelo menos. Nossa, que legal. Então, só que às vezes a gente não tá tendo uma comunicação, que o autor fala nesse livro, assertiva. Então, esse que é o ponto, a gente trazer uma comunicação assertiva para o nosso dia a dia. Ele fala muito sobre relacionamento nesse livro, mas serve para qualquer tipo de relação, empresarial, amizade, relacionamento amoroso e assim vai. Autoestima, vamos ir para o relacionamento. Não é um tópico, mas eu acho que é um tabu aí, né? Uhum. O relacionamento, a gente fala assim, quando tá namorando é aquela coisa linda, aquele amor, aquela flor, né? Depois que casa... Por que acontece isso, essa mudança? Porque as pessoas esquecem que relacionamento é igual uma plantinha, tem que regar todo dia. Então, não é porque você, entre aspas, conquistou a pessoa que você não tem que conquistar mais. E aí as pessoas caem na temida zona de conforto, né? Então, já conquistei, tá bom, é isso, e vamos viver. E aí vai empurrando com a barriga, a rotina também chega, e às vezes não sabe encontrar um prazer na rotina, de ser uma rotina prazerosa, algo que agrade os dois, de ter tempo de qualidade. Também entender a linguagem do amor do outro, porque a gente tem 5 linguagens do amor, porém 2 predominantes. Então, normalmente, as pessoas que se relacionam, elas são opostas. Sempre, então, né? A gente precisa aprender a manejar isso, né? A entender como que é a linguagem do amor do outro. Porque, às vezes, um é tempo de qualidade e o outro é toque físico. Então, alguém vai ter que ceder. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio para que os dois se sintam amados também. E por que a mulher precisa mais do carinho, do amor? Nem sempre. Nem sempre? Depende da linguagem do amor dela. Eu acredito que a maioria das mulheres é tempo de qualidade e acredito que palavras de afirmação. Para as mulheres, sim. Claro que tem, obviamente, mulheres diferentes que vão ter, às vezes, sei lá, o toque físico como top 1. Mas a maioria é tempo de qualidade e palavras de afirmação. Presentes também, entra Essa em um palavra de lugar. afirmação seria o quê, doutora? Elogios, tipo, você tá linda hoje, nossa, você cozinhou, que gostoso estava a sua comida. Então, eu enaltecer aquilo que o outro faz ou aquilo que o outro é, pra mim. Entendi. Então, por exemplo, se eu tenho um relacionamento, eu sempre falo, nossa, que comida ruim. Nossa, cadê minha roupa, né? Minha roupa não tá mal passada, meu sapato tá não sei o quê. Isso vai minando a autoestima da pessoa também. Ela não vai se sentindo valorizada. Nossa, você não se arrumou hoje, né? Uhum, ela não vai se sentindo valorizada. Então, mesmo que, se for a principal dela, eu acredito que seja pior. Mas mesmo que não seja, vai afetar a pessoa de alguma forma. Né? Tanto que hoje existem muitos relacionamentos que têm abuso psicológico, né? Que a pessoa diminui o outro, ofende. E às vezes é uma ofensa debaixo do pano, assim. É uma coisa que tá nas entrelinhas. Dos dois lados, tanto homem Sim. quanto mulher, né? Não só mulher, né? Que a gente observa hoje em dia. Sim, com certeza. Mas eu percebo que o homem, normalmente, às vezes, ele é mais agressivo. Tá. Mas... nas palavras? Nas palavras. O que eu mais atendo hoje são problemas de relacionamento. Então, as mulheres vindo após sofrer um tipo de relacionamento abusivo, tóxico, ou estar em um casamento assim, onde ela não se sente valorizada. Só que o que eu sempre falo as pessoas dão sinais daquilo que elas são e daquilo que elas querem. Então, o namoro é a preparação para esse casamento. Então, é no namoro que você vai observar se essa pessoa ela é compatível com você, se ela tem os mesmos valores que os seus. Só que o que acontece é que a maioria das pessoas vai ignorando. Errou hoje, tudo bem, passa um paninho. Amanhã melhora. E não, vai piorar. Doutora, você que está aí no meio dessa parte de psicologia, você estuda, lê bastante, né? É verdade que a mulher, principalmente a mulher, ela traz para o seu relacionamento a figura do pai? Sim. O pai é o primeiro amor, assim, vamos dizer, da vida da criança. Então, quando existe, às vezes, uma ausência paterna... esses dias até eu recebi uma pergunta sobre isso no meu Instagram. Então, quando existe ausência paterna, ou o pai é agressivo, coisas do tipo, ela, inconscientemente, ela vai buscar um relacionamento
com base naquilo que ela entende como amor. Então, mesmo que ela não queira, nossa, não quero casar com alguém como meu pai foi para minha mãe. Inconscientemente, o teu cérebro vai buscar isso, porque é o que ele conhece, é a referência que ele tem. A referência do meu pai, isso seria? A referência de amor que eu fui criada. Entendi. Então, a mulher, ela não procura o oposto. Conscientemente, ela vai querer. Tá. Mas, às vezes, ela não vai conseguir achar, porque inconscientemente ela vai buscar aquilo que ela tem como conhecido. Porque o cérebro não gosta daquilo que é desconhecido. Tanto que a gente tem a insegurança. A insegurança é uma derivação do medo também. Então, tudo aquilo que eu tenho medo. Então, às vezes, o medo vai te impedir de buscar algo ou alguém que realmente seja legal, porque você tem medo de arriscar. Então, vamos lá, no relacionamento, né? Vamos parar um pouquinho da autoestima, que acho que eu vou ter que ter outro podcast com ela, né? Num relacionamento com o pai e filha. Sim. O pai sempre, nunca sentou, né, para conversar com a filha, ou nunca... sempre nos gritos, né? Faz aí, né? Aquilo do dia a dia. A mulher, ela procura algo melhor para ela, tipo de um cara que vai sempre falar que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é a mulher da vida dele. Ela vai buscar alguém que a valoriza, conscientemente. Tá na consciência dela de que ela vai querer alguém que a valorize. Mesmo que essa pessoa faça ela sofrer. O relacionamento, você diz? Sim, porque assim, o que pode acontecer, por exemplo, é a pessoa, ela te coloca toda, né, num patamar lá em cima, né, que você é isso, que você é linda, que você não sei o que lá, que você, né, que é o que a mulher gosta de ouvir. Mas automaticamente, essa pessoa, ela não é uma pessoa fiel. Às vezes ela permanece no relacionamento porque ela tem medo de sair porque o novo, o desconhecido assusta. É o que mais acontece. Então, por exemplo, a pessoa tá num relacionamento ruim, mas ela não consegue sair. Isso é o que mais acontece. Porque, às vezes, ela tem medo do novo, de encontrar outra pessoa, como que seria a vida sem essa pessoa que ela tá acostumada e é a referência que ela tem. Mas também tem o fato de que muitas mulheres têm a dependência financeira dessa pessoa. Então, além da questão emocional, pode também ter essa questão financeira que é muito comum. Às vezes as mulheres casam e saem dos seus empregos e tudo mais, e aí não tem uma dependência financeira, né, para poder sair. Eu dependo dele. Exato, aí fica. Nesse E aí ciclo. fica, exatamente. E aí vai diminuindo a autoestima. Com certeza. Vai minando a autoestima da pessoa e aí vai gerando muitas vezes dependência emocional, vai gerando insegurança, pode gerar outros problemas também, às vezes transtorno de ansiedade, e aí uma coisa vai levando a outra. Hoje em dia a internet, ela mostra muito os famosos vídeos, né? E você consegue transformar, né, o seu rosto hoje num store, né, de uma maneira assim que fala assim, nossa, né, eu gosto da minha foto aqui, linda, maravilhosa, né? Isso também atrapalha muito na autoestima de algumas pessoas? Pode ter distorção de imagem, que a gente fala, né? Tá. Então, tanto que algo que eu falo muito é sobre você ter... Se você for usar um filtro no Instagram, por exemplo, use um filtro onde não distorce a sua imagem. Mas, no máximo, te deixa coradinha, com ar de saúde, porque senão você não vai conseguir se ver daquela forma depois. Tanto que tem pessoas... Eu não sou contra procedimento estético, acho super válido, um botox aí é ótimo. Maravilhoso. Desde, mais com 46. Desde que você saiba usar isso, sabe? Desde que você saiba por que você tá fazendo. Você tá fazendo porque você quer se sentir melhor, porque você escolheu, ou porque, sei lá, a sociedade tá ditando que você tem que ter o nariz assim, o queixo assado, tá com botox. Então, acho que os filtros, muitas vezes, eles trazem essa ilusão, e aí a pessoa quer ser aquilo que o filtro tá dizendo pra você, né? Como ela se vê. Nossa, tô muito melhor assim. A perfeição, né? Eu tive clínica de estética por muitos anos, 15 anos, né? Trabalhei, né, na parte de estética por muitos anos. E eu percebia muito que a grande maioria das mulheres que procurava estética estava faltando algo. Você via que melhorava a celulite, diminuía seu abdômen, mas ela se olha no espelho e ela vê que ela não melhorou, que ela não está, que ela está do mesmo jeito. Isso que é uma visão turva?
é aquilo que eu falei no começo, que a autoestima é o seu senso de valor. Então, às vezes, a pessoa ela vai ter crenças que a gente chama disfuncionais. Então, essas crenças disfuncionais, ela está muito relacionada a eu não me achar boa o suficiente, a eu não consigo. Então, tem 3 crenças que são principais, né? A crença de identidade, a de merecimento e a de capacidade. Então, a de identidade está relacionada com quem eu sou. Tanto que não dá para você ter autoestima se você não buscar por autoconhecimento. A gente não ama quem a gente não conhece. Então, a crença de merecimento, que é o meu senso de eu mereço alguém legal, por exemplo, que me ame. Eu mereço ter um bom emprego. Só que às vezes a pessoa conquista essas coisas e ela não se acha digna. Então, é uma crença que pode estar sendo disfuncional. E a crença de capacidade, de eu conseguir fazer alguma coisa. Eu me acho capaz, eu sou boa. E elas normalmente pensam justamente ao contrário. Primeiro, eu não sei quem eu sou. Segundo, eu não sei se eu mereço isso. Eu acho que não. Eu não mereço um bom emprego. Eu não mereço alguém que me ame, alguém que cuide de mim. Às vezes as pessoas estão num relacionamento legal e elas não se acham merecedoras desse relacionamento. E aí ela atrapalha a vida dela. Sim, se ela não mudar a crença, sim. Porque a crença, ela se desenvolve desde a infância. Então, às vezes, por falas que você ouviu, experiências traumáticas, criações muito rígidas, ou às vezes na vida adulta também pode ocasionar uma crença, porque às vezes você passa por situações traumáticas que vão te gerar essa crença disfuncional. Então, a gente precisa modificar a forma como você pensa. Normalmente, as pessoas não são conscientes daquilo que elas pensam. Elas percebem muito mais as emoções. Então, ela sente toda a ansiedade, estresse, a frustração, mas ela também não sabe muito bem o que ela está sentindo. Na terapia, a gente vai te ensinar a prestar atenção no que você está pensando para a gente modificar isso. Então, quando eu começo a ver o copo meio cheio, vamos assim dizer, vou automaticamente mudar as minhas emoções sobre as coisas e eu vou mudar o meu comportamento. Inteligência emocional é isso. Independente de eu estar frustrada, com raiva, triste, eu vou ter um comportamento assertivo. Então, por exemplo, eu tô com minha tampinha cheia, né? Você falou do copo cheio, minha tampinha cheia. Eu tenho que parar antes, pensar, organizar antes de fazer algo. Sim, inteligência emocional é isso. Tá. A maioria das pessoas, eu digo que elas enxergam um copo meio vazio porque elas são mais negativas. Por que as mulheres são tão negativas, doutora? Por que essa negação toda, mulherada? Aí tem que fazer terapia. Né? Para isso que a gente tá aqui. Mas eu digo assim, 80% das mulheres são negativas ou não? Olha, eu diria que a maioria das mulheres, elas têm bastante crenças disfuncionais. Elas não se acham... Porque existe uma competição feminina muito grande, né? Se você reparar. Normalmente, uma mulher, ela não se arruma pra conhecer alguém. Ela se arruma pra outra mulher que vai estar no lugar. Então, ela mesma cria, às vezes, uma competição dentro da cabeça dela. Então, existe uma competição feminina muito grande. É cultural. É da cultura mesmo. É antigo isso. Uma mulher, ela tem uma rixa com a outra muito grande. Então, para que isso não afete a minha autoestima, para que eu não me preocupe com o que estão achando de mim ou deixando de achar, eu preciso ter autoconhecimento e uma autoestima legal, uma autoestima consolidada. Isso atrapalha muito no dia a dia da pessoa? Sim. Tem pessoas que se fecham mesmo, não saem nem de casa por essa ocasião, por exemplo? Às vezes, se tiver um outro transtorno junto, eu diria que sim. Então, por exemplo, às vezes uma depressão. Porque a depressão, qualquer transtorno, né? Eles são a intensidade de emoções que a gente tem na nossa vida de uma maneira normal. Então, a intensidade está a mais daquilo que deveria. Então, a tristeza, por exemplo, no caso da depressão, está a mais. A insegurança está a mais. Então, isso vai me prejudicar. Então, quando a pessoa ela tem baixa autoestima, normalmente ela desenvolve outros, se ela não tratar, logicamente, ela pode desenvolver outros problemas. Aí eu tô no fim de ano, né? Final de ano, na família, né? Tá a sogra, o sogro, a cunhada boazinha, a amiga da cunhada. E aí tem todo aquele, né? Aquela bagunça de fim de ano e eu não me sinto bem. Como que você pode ajudar aí essa pessoa a... Eu falo assim, eu chego na casa da... Até teve uma pergunta de uma colega. Falou assim, eu chego na casa da minha sogra, eu não consigo conversar com ninguém, eu sou sempre fechada. Eu tenho vontade de conversar, mas eu não consigo. Porque eu sou sempre passada para trás, ou a pessoa já me corta. Que dica que você dá para essa pessoa, né? Lógico, além de te procurar, né? Para te ajudar. Que dica que você dá para essa pessoa?
Eu diria para ela dar micropassos em direção às mudanças que ela quer. Então, ao invés de já chegar na festa de fim de ano, lá no Natal, e já querer falar com todo mundo da família, pega alguém que você talvez tenha mais intimidade e puxa uma conversa. Porque às vezes a gente tem a insegurança de se expor em ciclos sociais porque a gente não tem a coragem de se expor. Então, a insegurança é medo. Então, como que eu venço isso? Encarando esse medo. Então, não dá pra pôr o medo debaixo do tapete e seguir sua vida. Você precisa encarar, a gente precisa vencer isso. Então, a gente pode dar micropassos, dar pequenas metas, sabe? Então, eu tenho, sei lá, vergonha de pedir informação numa loja. Então, se arrisca, mesmo que você não precise da informação, você tá vendo o preço ali, a blusa e tal. Então, pergunta pro vendedor se tem outro tamanho. Então, acho que ir se expondo devagarzinho às situações sociais que a gente tem na vida vai te ajudar a se expor em situações familiares também. E acredito que avaliar a família, né? Porque, às vezes, a família, ela é difícil de lidar. Então, a gente precisa entender se é um ambiente que você quer estar, se você precisa estar nesse ambiente, se é um ambiente que te faz mal de alguma forma, e também quantidade de horas, porque às vezes a pessoa fica lá a noite inteira. Você precisa realmente ficar? Fica até um momento que você se sinta confortável para isso, né? Fale de assuntos que você se sinta confortável. Então, eu acredito que é se colocar nesse lugar também, entendendo os seus limites. Porque o que é limite para você pode ser não ser limite para mim. Entendi. Então, eu posso tentar agir de uma forma nessa família que não me machuque. Sim. Legal. É o momento ideal para isso. Porque às vezes as pessoas são tipo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E não. Então, ter autoconhecimento é eu saber quais são os meus limites. Limites, às vezes, vai ser você dizer não para alguém. E pode ser da sua família. E tá tudo bem. Vamos abusar da doutora? Vamos para uma faculdade, um TCC, né? Eu já dei aula em faculdade, um TCC. A gente percebe muito que o aluno, ele se prende muito. A gente sabe que o aluno sabe, a gente vê que o aluno é aquele aluno estudioso, mas na hora de apresentar, na hora de falar, ele se trava, ele se fecha, que ele esquece o que ele... né, o que ele trouxe nesse trabalho aí anual. O que é isso, doutora? Por que tem essa trava? É insegurança também. Até hoje eu estava conversando com alguém, eu não lembro quem exatamente, mas estava conversando no WhatsApp e eu expliquei justamente isso, assim, de que a gente precisa entender e vencer a nossa insegurança a partir da exposição, né? Então, eu dei um exemplo meu mesmo, né? Eu lembro que na escola eu tinha muita dificuldade, por incrível que pareça, tinha muita dificuldade de comunicação. Então, eu tinha muito medo de me expor, de fazer trabalhos e tudo mais. Mas, mesmo que eu soubesse, eu tinha medo de esquecer. Então, o que eu fazia? Muitas vezes eu me gravava para ver se a minha pronúncia estava legal, se eu estava com a voz trêmula por algum motivo. E eu treinava várias vezes, tanto que eu tenho um cachorro, apresentei muitos trabalhos para ele. Coitado, apresentei muitos trabalhos para ele, até na faculdade apresentei muitos trabalhos, porque eu precisava treinar, né? Então, a habilidade da comunicação, ela é treinável. É normal você estar ansioso, você estar preocupado, porque vale nota, ainda mais na faculdade. Eu lembro que era difícil mesmo apresentar trabalho. Mas é muito importante você... pode praticar, às vezes, técnica de respiração também, que é super legal, te ajuda nesse manejo emocional. E você praticar essa questão da comunicação. Então, eu acho que a respiração ela é super importante. Fazer vários momentos ali de respira devagar, solta pela boca, pensa na respiração. E aí você vai focando no aqui e agora e a sua mente para devagar por pensamentos catastróficos de que você vai esquecer, que você não sabe. Se você estudou, você tem que trazer isso para tua memória. Não, eu estudei, eu sei do que eu tô falando, eu me preparei para isso. Então, isso é uma pessoa insegura. Não necessariamente em outras situações, mas o falar em público é o medo do ser humano, né? Sim. Então, sim, nessa situação especificamente, sim. Pode ser insegura nessa área, mas não especificamente, não pode... Às vezes ela pode não ter insegurança em outras áreas da vida dela, mas nessa ela tem. Não que a pessoa não domine, ela pode ser que ela domina o que ela tá falando. Mas ela é insegura para falar. Ela é insegura para falar. Sim. E isso é muito interessante, os professores entender, né? Eu acho que falta um pouco de empatia na faculdade. Isso, eu como fui professora, eu percebia muito isso, né? Que a pessoa, ela sabia, ela ia bem, ela me apresentou sozinha, falou, e chega na hora...
esse pane, né? Esse medo, E isso na faculdade também acontece muito, né? A empatia, a falta de empatia de um outro professor com o colega ou com o aluno, né? Eu acho que o TCC dá muito medo. As pessoas botam um medo muito grande no TCC. E se a gente parar pra pensar, o TCC é um trabalho como qualquer outro que se apresentou nos últimos, sei lá, 4 ou 5 anos de faculdade. Só que as pessoas colocam uma pressão muito grande. Então, eu acredito que, às vezes, o próprio professor bota essa pressão. Tanto nos trabalhos da graduação como um todo, quanto no TCC. Então, existe uma cobrança muito grande de você entregar e você saber o que você está falando. Só que a gente está aprendendo, a gente é aluno. Então, acho que falta um pouco dessa sabedoria, assim. Não que o aluno não tenha que apresentar, mas acredito de o ambiente ser um ambiente mais tranquilo também. Mais gostoso, exato. Né? Mais e prazeroso. Os colegas entenderem isso também, né? Porque, às vezes, o próprio colega também, ele prejudica o outro. Sim, com a fala. Sim, às vezes brincando, debochando, porque às vezes a pessoa, sei lá, fala uma palavra errada, se expressou mal. Então, isso eu já vi bastante acontecer na faculdade. Doutora, o autocuidado na prática, né? O que você pode passar pra gente, né? Desse autocuidado na prática, no dia a dia, para uma mulher que não se sente bem? Eu começaria organizando a rotina, então, de preferência de um dia para o outro, para te gerar menos ansiedade. E colocando 4 pontos importantes, priorizando a sua alimentação, então um horário ali que você coloque para comer e sugestões de pratos para você. Porque às vezes a pessoa, ela deixa de comer ou come demais porque ela tá sem ideia ou preguiça para poder fazer. Então, se você deixa uma sugestão ali, sei lá, café da manhã, então um pão com ovo de manhã ou uma torrada, por exemplo. Você está dando opções para você, então você não precisa pensar muito. Então, esse é um ponto. O segundo eu colocaria que é o exercício físico, independente do que seja. Academia, caminhada, pilates, natação, não importa. O importante é que você esteja em movimento. Até porque o exercício físico, ele ajuda na regulação emocional também. Né? Então, ele libera ali dopamina, enfim, hormônios que a gente chama os hormônios da felicidade. Então, eu super indicaria isso. Além de você se sentir mais disposta, mais conectada com você mesma, pode ser um momento de descanso, onde a sua cabeça vai parar de pensar e você vai focar ali naquilo que você está fazendo. Né? Principalmente se você fizer num ambiente que é divertido, leve, enfim. Acho que um terceiro ponto seria o autocuidado que eu falei. Que o autocuidado, ele, como eu falei, existem 6 tipos. Então, a gente tem o autocuidado físico, emocional, intelectual, social, financeiro, espiritual. Então, você pode escolher um desses e colocar na sua rotina em algum momento. Então, às vezes, de manhã vai ser um autocuidado espiritual, por exemplo. Você faz um devocional. À noite vai ser você ir para academia. Você já está ali praticando um autocuidado. Vai fazer uma skincare, então seja intencional nessa skincare, né? Esteja realmente no momento presente. Porque eu vejo que às vezes a gente está fazendo coisas pensando que nós vamos fazer no dia seguinte. Sim. Então, acredito que esse seja um terceiro ponto importante. Então, exercício, alimentação e autocuidado. E por último, mas não menos importante, higiene do sono. Porque a gente é uma geração muito acelerada. Então, a gente chega de noite, tá rolando o feed do Instagram, do TikTok, aí você simplesmente desliga o celular, vira do lado e quer dormir. E aí você vai ter um sono ruim. Você pode até dormir a quantidade de horas necessárias, mas não vai ter um sono de qualidade. Porque você superestimulou esse cérebro até a hora de dormir. Então, eu super indico a higiene do sono, que é você desacelerar para dormir. Então, você preparar o ambiente da sua casa, a sua mente, para você poder descansar. E aí você pode, sei lá, tomar um banho, diminuir as luzes da sua casa, vai ler um livro. Desconectar, totalmente. Então, se você dorme às 10, no mínimo 9h30 você tem que estar... desconectando. Exatamente. Isso com criança também, doutora? Sim, se você reparar, os bebês, eles têm esse ritmo, né, de sono. E isso a gente deveria fazer pro resto da vida, não só com os bebês, porque a gente prepara esse cérebro para poder descansar. Ele não é uma máquina que aperta um botão e desliga. Né? Então, às vezes você tem aquele sono que você sonha muito, você se mexe muito, você acorda muito cansada, porque você não teve um sono de qualidade. Você não desconectou. Exatamente. Quando você acorda de madrugada e depois não dorme mais, só vai dormir 6 da manhã? Provavelmente porque você superestimulou antes de dormir. Então, se você fizer a higiene do sono, muito provavelmente você vai ter um sono contínuo e você vai acordar melhor no dia seguinte. Mas caso você acorde no meio da noite,
É interessante, às vezes você pode fazer um alongamento, você pode fazer uma técnica de respiração. Tem uma paciente minha que ela tem muita dificuldade de dormir e eu sempre indico para ela de fazer idealização, que é basicamente você pensar em alguma coisa que você viveu, que foi muito legal, ou algo que você gostaria de viver, de uma maneira leve. E você imagina aquela cena. Automaticamente o teu cérebro ele vai relaxando e você consegue dormir melhor. Que legal, doutora. Você consegue dormir bem? Eu durmo otimamente. Qualquer lugar, tô deitando, tô dormindo. Dorme bem a noite inteira? Durmo bem. Que delícia. Amo. Doutora, então e pro fim do ano? Não dá mais tempo, né? De eu perder aqueles 5 quilos, 10 quilos que eu quero. O que você poderia falar para essa pessoa? Não só perder o quilo, né? Eu digo, não sei, eu não consegui clarear minha mancha. Que hoje acho que hoje é tudo estética, né? Não consegui aquele bom emprego. Pense no que você quer fazer já agora, né? Que dá para começar a mudança agora, não precisa esperar janeiro, né? Então, a gente pense no que você quer fazer agora e que você quer levar para 2025. Se você der um Google aí, você pesquisar Roda da Vida, você vai achar várias imagens. Clica em imagens e vai ter vários exemplos de Roda da Vida. E nele tem várias áreas, né, do ser humano. Então, saúde física, saúde emocional, finanças, trabalho, enfim. Minha sugestão pega cada área aí da sua vida e coloca 2 metas aplicáveis para você começar a fazer e que você vai levar para 2025. Mas anota. Anota. De preferência, anota. Mas não vem com aquelas coisas de tipo assim, eu vou guardar dinheiro. Não, pelo amor de Deus, pensa, eu quero guardar dinheiro. Eu quero guardar para quê, então? Quero guardar quanto? Qual que é o planejamento para isso? As pessoas jogam pro universo, né? Tipo, eu vou viajar esse ano, eu vou, não sei, guardar dinheiro, eu vou emagrecer. Mas qual que é a meta? Quer emagrecer para quê? Quer emagrecer quantos quilos? Qual que é o teu objetivo? Porque daí a gente vai entendendo o processo para chegar ali no final. O povo só vê a linha de chegada e esquece do processo para chegar até lá. Então, eu acredito que colocar 2 metas aplicáveis ali dentro da tua realidade, dentro da tua rotina, e você ir em busca delas. Então, eu quero guardar dinheiro. Então, começa com R$100. R$100 por mês, R$50 por mês que seja. Guarda aquele dinheiro. Eu não sei para que vai ser. Tá bom, deixa guardado. Eu quero trocar de carro. Então, coloca a meta. Eu quero emagrecer 5 quilos. Não vamos ser doidas e querer emagrecer 5 quilos amanhã. Deixar de comer. Não, você pode emagrecer com qualidade de vida. Acredito que colocar metas realísticas é muito importante e pensar em micropassos para você chegar lá. Doutora, eu vi que você tem cursos, né? Eu tenho. Para que servem seus cursos? Eu tenho o curso Autoestime-se, que está disponível, né? Ele é um curso de autoestima, então tudo aquilo que eu ensino para as minhas pacientes, eu resolvi fazer um curso. Que legal. Porque, de fato, eu não consigo atender todas as pessoas, né? Sim. Todas as demandas. Então, às vezes a pessoa, ela tem uma demanda, ela não consegue fazer terapia no momento por algum motivo, mas ela pode investir num curso que vai ajudar, né? Então, nesse curso a gente fala sobre autoconhecimento, maturidade emocional, tem um módulo sobre relacionamentos, enfim. Então, é um curso bem completo, são mais de 20 aulas. E, além disso, tem 4 bônus, né? Com nutricionista, personal, uma maquiadora, ela dá uma aula de automaquiagem, bem legal. Isso é muito bom. E a gente também tem uma fisioterapeuta pélvica. Então, pensando também na saúde feminina como um todo. E é bem legal porque o personal também preparou um treino para as alunas, né? As minhas alunas do curso. A nutricionista também, ela disponibilizou ali um encontro com ela. Então, tá bem completo, uma aula super completa, além de outros bônus além disso, né? E por que a fisioterapia pélvica? Porque muitas mulheres, elas têm questões, né, fisiológicas, às vezes dor na relação, por muitos anos, e existe tratamento para isso. Que legal, hein, doutora? E às vezes ela não se sente mulher, ela não se sente suficiente, então essa área da vida dela também é afetada. Então, seu curso é multidisciplinar. Com certeza. Que beleza. Então, eu pensei em todas as áreas, assim, da saúde feminina. Então, o curso está disponível, tá lá no meu Instagram, no link da minha bio, você consegue adquirir, parcelar em até 12 vezes, tá bem tranquilo ali para você. Com certeza. E para atendimento, é online, é presencial? É online. Eu atendo online, tenho pacientes ali do mundo inteiro, e você também pode agendar teu horário pelo link da minha bio lá no Instagram, meu @psico_Stephanie_Araújo. Doutora, para um tratamento de relacionamento, né, de autoestima, demora para eu ter uma resposta? Depende do seu comprometimento.
Porque a terapia, se a gente pensar na terapia, até no curso também, vai depender do quanto você está aplicando as aulas ali, né? Ou na terapia o processo. Então, pensando nisso, quanto você abraça a jornada. Porque dentro da minha abordagem, a gente manda muita proposta para casa. Eu gosto muito de fazer você pensar durante a semana. Tem uma paciente minha que ela brinca que eu fico de terapia a semana inteira. Porque eu falo uma coisa e ela vai processar durante a semana toda. Na outra semana, ela talvez vai ter a resposta ou não. Vamos continuar pensando sobre isso. Então, tem bastante exercício prático. Então, depende do quanto você está disponível e o quanto você quer fazer isso. Então, né? Você exige muito do seu paciente. Eu sou legal, mas eu exijo um pouquinho, assim. Você nota que tem muitas pessoas que se prendem a não ter uma evolução, gosta de estar naquilo ali? Sim. Assim, tá gostoso. Sim, mas eu sempre falo que o meu objetivo final é a alta. Então, dentro da minha abordagem tem começo, meio e fim. Você vai ter alta. Então, a alta, ela não é que eu vou te abandonar e você nunca mais vai me ver, não é isso. Mas a gente entra num processo de alta, onde a gente vai espaçar essas consultas. Então, eu vou te ver, ao invés de te ver semanalmente, eu vou te ver de maneira quinzenal, até que, de fato, eu te dê a alta. Quando a alta acontece, existem as sessões de manutenção. Então, depois de 3, depende do caso, 6 meses, eu mando uma mensagem para ver se está tudo bem, como que essa pessoa tá, como que ela tá levando a vida. E às vezes a pessoa marca a consulta de manutenção, porque às vezes existem novas demandas, né, da vida dela, novas coisas estão acontecendo. E às vezes nessa manutenção eu vou avaliar se precisa retornar ao processo terapêutico ou não. Já aconteceu de retornar tudo? Já. Tipo assim, eu voltei para estaca zero, doutora. Não, estaca zero não. Mas eu já teve pacientes que voltaram para o processo terapêutico por outras demandas da vida delas. Aquela demanda inicial foi resolvida, mas às vezes aconteceu outras situações, às vezes traumáticas, enfim, e aí eu precisei dar assistência e a pessoa voltou. Legal. Muito bom, doutora. Adorei o papo. A gente tem que marcar mais um ano que vem, porque a parte de relacionamento ele é muito complexo, né? A gente fala da autoestima, né? Que eu não me vesti bem, não me dou bem na família, né? Não acordo bem, eu me olho no espelho, né? Não me sinto bem, não me sinto bonita, né? Uhum. Pode acontecer, né? Meu cabelo hoje não tá bom, mas o relacionamento também, né? A gente tem assim, um leque muito grande da parte de relacionamento. Com né? certeza, eu acredito que pós-pandemia as pessoas elas perderam um pouco o jeito de se relacionar. Acredito que a pandemia prejudicou isso fortemente. Antes já tinha dificuldade. Já era difícil, né? Já era difícil. Aí você ficou em casa praticamente 2 anos e longe das pessoas, tanto que muitas pessoas hoje têm dificuldade de se relacionar, tanto socialmente, né, com amigos e tudo, quanto amorosamente. Muito bom, obrigada. Né? Eu que agradeço. Sim, é um papo muito gostoso. Vamos ter que marcar mesmo ano que vem, porque né, o pessoal vai mandando aqui um monte de coisa e não dá tempo de perguntar. Estamos aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí, todas as quartas-feiras às 10 da manhã. Muito obrigada a todas e até lá.